Quando é essa entrevista? Ah, de 5 dias atrás. A relação da política com a Tatiana Feltrin. Pra quem não sabe, Tatiana Feltrin é uma booktuber que fez um vídeo sobre a Revolução dos Bichos. E, enfim, né? A defesa do livro, etc, etc. Eu não sabia quem era. Aí eu descobri que ela curtiu o Olavo, né? Eu acho que ela é olavista mesmo. E aí uma outra seguidora do Olavo tentou me dar um fecho no Twitter. Os caras é muito displicente, velho. Não dá, não. A gente falou da tua história de vida, da tua carreira aí. Olhando pra trás, qual foi o momento mais difícil que você passou? Da tua vida ou da tua carreira? Tá, em termos de YouTube, acho que foi o cancelamento que eu tive, né? Passei por um cancelamento aí, foi Mas foi recente pesado. ou foi antigo? Final de 2018. Antes da pandemia, por quê? Antes, Por que será? na época da eleição de 2018. Ah, quem diria? Eu fui Foi pesado? jogada no meio de uma briga que não era minha. Putz. E eu tive que aprender a dançar ali. E aí, como que é? Porque parece que o mundo inteiro tá falando isso e na verdade é uma bolha, né? Então, e eu... Porque eu já passei por isso também, é horrível, né? Mas depois você passa também e fala, meu... Então, eu Existe sou... mundo fora do Twitter, né? A verdade é essa. Eu era, né? Depois eu tive que, né, aprender a dançar. Mas eu era muito alienada. Eu não ligava pra política. Então eu era aquela pessoa, ok, eu tenho que votar. Eu nem sabia onde estava o meu título, entendeu? Sei. Tipo, tem que... Ah, tá. Sabe? Eu nunca fui muito ligada a isso. Não me orgulho de ter sido alienada até os 30 e tantos anos, não recomendo, né? Muito pelo contrário. Mas eu fui pega de surpresa ali, porque uma coisa foi puxando a outra e começou de um jeito tão besta. Mas você falava de... Mas você vê que é isso, exatamente. Olha que interessante, né? A perspectiva de uma pessoa despolitizada na política é votar, né? Olha como essa é uma perspectiva despolitizada por si só, né? política? Então por que te pegaram? Porque eu seguia uma... Só por seguir? Por seguir o perfil de uma garota. Sei. Que, posso dizer, não sei se Claro, posso... pode. Eu segui a Ana Campanholo. Sei. Que é uma deputada de Claro, Santa claro. Catarina, mas assim, conheci a Ana Campanholo resenhando livros do C.S. Lewis no Mas YouTube. só por seguir ela? A galera, tipo... o pessoal tava numa caça às bruxas Ela naquela era época, uma booktuber também. que a Campanhola. Sim, É mesmo? Não sabia, ela não. tinha um canal, acho que tem ainda, o canal tá lá, Livroteca. Eu gostava, porque quem lia Nárnia já, né, geralmente já sabia que tinha alguma coisa a ver com Jesus. Ah, o leão é Jesus. E assim, eu com... Esse papinho aí de caça às bruxas, né? De perseguição. Eu acho que a galera dá uma exagerada de vez em quando mesmo. Eu acho que isso rola, né? É aquilo que o Cauê falou no outro vídeo. Tipo, pô, você segue a pessoa, você acompanha, tal. É meio paia, meio paia. dentro da minha ignorância bíblica, né? Não sabia. Então fui. Ainda mais porque a Ana Campanholo é, enfim, né? Notadamente alguém que tem um discurso muito próximo ali das perspectivas mais conservadoras, reacionárias, né? É bem na reprodução da lógica misógina da sociedade. É isso aí. Fui atrás, busquei no YouTube, encontrei os vídeos dela, comecei a acompanhar o canal. Ana, pra mim, era por uma causa booktuber. Aí, de repente, ela começou a entrar na política e se envolver. E aí, ela De tinha repente, não, né? uma parada de... Ela tinha uma PL sobre filmar professores, né, pra evitar bullying, porque ela sofreu muito bullying também por Ah, não é, não é isso não. Eu lembro da época que saiu essa notícia, história mal contada, importante para evitar o bullying, né? Aí você vai ver as declarações da Ana Campanholo, incita alunos a filmar e denunciar professores, eu lembro disso. Olha isso aqui. Oferecendo um contato telefônico para alunos enviarem vídeos de professores em sala de aula que estejam fazendo manifestações político-partidárias ou ideológicas. Tá ligado? Pô, tá ligado? Não, né? Não dá. Mas é sempre a mesma história, né, gente? Liberdade de expressão. É bela liberdade de expressão, né? Não foi isso, não. A Tatiana Feltrin tá enganada. Não foi isso, não. Essa proposta... foi exatamente para poder seguir naquela linha daquele período, né, do que era o cerco aos professores, né, a perseguição ideológica, que ainda tem, né, o famoso escola sem partido, né, como se a própria escola, a ideologia do material, tudo isso não fosse ideologia por si só, né. crente, enfim. E aí ela tinha uma PL dessas aí. Papinho, pô. E, enfim, em meio a tudo aquilo, ela começou a ter muito destaque também. E aí, por algum motivo, a Tatiana segue na Campanhola. Ah, então, portanto, ela gosta disso, ela acredita... Exatamente.
Mas aí, curiosamente, você vai analisar as participações e as abordagens que a Tatiane Feltrin fez nos seus perfis, e ela está diretamente alinhada com os princípios ideológicos do olavismo, né? Acho que não significa a gente jogar pedra em quem está seguindo determinada pessoa porque segue determinada pessoa, porque isso meio que não significa nada, mas vai depender da forma como a pessoa se posiciona ao longo do tempo, né? É isso que me pega, tá ligado? Jogar nessa perspectiva de tudo ser um grande acaso, de ser tudo uma grande constatação de fatos aleatórios, e de que o problema são as pessoas indignadas. O problema são as pessoas que cobram, tá ligado? O problema é esse. Não as posturas, não as suas falas, não as coisas que você vai fazendo ao longo do tempo. O problema é a tua audiência? Não, né, pô? Não. E é complicado. A Caroline Sardá tem um vídeo sobre a Ana Campagnolo. Eu não vou ver porque é 46 minutos, mas fica a recomendação. Aí foram fazendo associações e assim, de repente, eu era, sei lá, extrema-direita. Virou já. Sem ser. Mas é que Mas esse é um negócio, né? Eu acho que tem isso é um aspecto interessante que eu fiquei pensando nas últimas semanas, assim, o quanto existe um apreço estético específico muito grande para você avaliar se alguém faz parte da extrema-direita ou não, né? Porque, na verdade, o nosso imaginário, ele está preenchido de certos símbolos e de certas imagens que criam essa ponte lógica, né? Então, a gente associa a extrema-direita a símbolos nazistas, por exemplo, né? A utilização de determinados discursos que são discursos pautados pelo antissemitismo, pelo racismo, né? De maneira explícita. Então, muitas vezes a gente percebe pessoas que vão seguir determinadas doutrinas que desembocam em algum processo em um lugar da extrema-direita que vai preservar essas ideias de teorias da conspiração, anticomunismo, né, essa ideia toda de uma sociedade tradicional, de uma cultura verdadeira, de um senso de pertencimento a uma realidade que está sendo degenerada. E aí, por não carregar determinados símbolos, por não ter determinada simbologia que a indústria cultural, que a mídia, etc., produziu no imaginário coletivo e social, aí você não é de extrema-direita. E a galera às vezes acha isso. Para você ser de extrema-direita, ou para você defender a perspectiva de extrema-direita, você tem que carregar simbologias explícitas em relação a isso. Isso não é verdade, né? Não é verdade. Os elementos de nacionalismo chauvinista, da ideia de uma cultura degenerada, né? Da ideia dessas perspectivas estão presentes no pensamento do Olavo, estão presentes no pensamento de Steve Bannon, estão presentes no pensamento de várias pessoas que são representantes da extrema-direita. Sobretudo da alt-right dos Estados Unidos. Então esse é um ponto interessante. Há uma repaginação, né? Há uma repaginação superficial simbólica de alguns elementos para que eles possam defender aspectos da extrema-direita, né? E aí isso vai para todos, pro Olavo, pro Enéas, para Margaret Thatcher, tá ligado? Em maior ou menor medida. São repaginações, são adaptações que de alguma maneira vão corroborar com aquela perspectiva ideológica, né? Que vão corroborar com aquela linha. O que acontece? Eu era aquela pessoa em cima do muro. Quando me jogaram para a direita, fui muito bem recebida. Claro, é óbvio. Já tinha uma tendência a isso, né? Já tinha uma perspectiva nesse caminho. E a direita, muito inteligentemente, muito astutamente, soube usar esses elementos, né? E é aquele negócio, de novo, a gente não pode se ausentar da responsabilidade. Não pode se isentar. Me jogaram, eu fui colocado ali, eu não fiz nada, sabe? Gente, por favor, né? Somos todos adultos e quase sinceros, como diria o Charlie Brown Jr., né? Pô, não, né? A gente também não é responsável por tudo. Tudo. Não. Mas alguma parcela de responsabilidade tem que ter, né? Entendi. E eu falei, é aqui mesmo que eu vou ficar. E aí, quando começou E aí é aquilo, né? Ficou por quê? Porque foi bem recebido ou porque já existia uma paridade ideológica? aquela baderna de cancelamento, de pessoal pedindo minha cabeça pra... A editora. Eu tinha parceria comercial com um desses clubes de literatura. Você recebe a caixinha surpresa em casa, Sim. eu fazia vídeos pra eles. Esse pessoal cancelou o contrato que eles tinham comigo em uma sala fechada do Facebook. Né, um perfil fechado só para assinantes, porque o pessoal exigiu que eu fosse Banida. Enfim, E aí eles não me comunicaram, me mandaram um print. Eu guardei aquele print por uma semana
E eu tive que entrar em contato e falar, isso aqui realmente, né, está acontecendo? Vocês cancelaram a parceria comigo por questões políticas, né? Enfim. Ué, não é o livre mercado operando? Não é? Deixa, pô. É a escolha da empresa, né? Ainda que eu ache profundamente desrespeitoso cancelar esses contratos ou trabalhos desse jeito, como acontece com vários trabalhadores. O booktuber olavista e de extrema-direita, sabe? Mas o que tem de professor... Mano, já tiveram vários casos, né? De professor que é demitido porque recebe um memorando da plataforma da universidade. É um absurdo, né? Mas no caso de qualquer pessoa que simpatize com ideologias que defendem de alguma maneira a perspectiva de uma supremacia cultural, de toda essa papagaiada do olavismo, então, é isso. Só um lamento. E aí, o e-mail que eu recebi já começava assim, a gente esqueceu de te avisar. Eu nem terminei de ler. Tchau. Tirei todos os vídeos do canal e segui minha vidinha. E aí fui ler, fui me informar a respeito da direita. Falei, cara, ok, é isso aí. Eu sou mais conservadora do que progressista. Tem coisas ali com as quais eu concordo e discordo. Eu mesma não gosto de ficar colocando etiquetas. Eu nunca vi nos seus vídeos você colocando alguma... Entendi. Brincadeira, viu? É brincadeira, velho. É brincadeira. Tipo, as pessoas acham, de novo, isso reforça o argumento anterior que eu falei. É um adesivo, né? É um adesivo que você coloca ali para poder sinalizar que a pessoa é de tal ou tal ideologia. Não, gente, isso não existe. Não é uma colocação explícita. Não necessariamente precisa ser uma colocação explícita. Isso é o senso comum, exatamente. Entendeu? Mas sim, hoje em dia consigo falar com tranquilidade que eu sou de direita. Naquela época te bateu, você ficou perdido. Então, realmente, porque foi essa coisa de exigir. Eles tentaram exigir da Amazon também o término do meu ID de associado. A Amazon não tá nem aí pra isso, né? O que os caras querem? É sempre que assim. Você entra numa coisa assim, eu quero acabar com a vida dessa pessoa. E é financeiramente. É? Eles vão no financeiro. Eles sabiam que eu morava em São José dos Campos por conta da minha caixa postal. Então o que eles fizeram? Tatiana não vai mais trabalhar como professora em São José dos Campos. Mandaram cartas. Eles fizeram mutirão para mandar cartas para todas as escolas de São José dos Campos para dizer, Tatiana é bolsonarista. Entendeu? Meu Deus. Aí sabe o que eu fiz? Para piorar a situação, para dizer aqui vocês não mandam, li um livro do Olavo de Carvalho. Resenhei, fiz o vídeo, disse ali o que eu concordei, o que eu não concordei. Eu falei, gente, é um livro como todos os outros. Dobrou a aposta. É isso, né? Diz o que quer. As coisas aparecem, né? E é foda, porque de alguma maneira mostra também o quanto o caráter capitalista dessas relações aparecem, né? Para as livrarias e tal, para as empresas que faziam patrocínio, não é interessante ter a imagem associada. Claro que não. O Olavo era um negacionista, tá ligado? A linha de pensamento que vai se aproximar dela, da Campagnolo, lá, é negacionista, antivacina, conspiracionista, tá ligado? Como que você vai criar um consenso democrático para dizer que pode esse tipo de coisa? É verdade, o Olavo não nega nada já faz um tempo. Mas sabe, não dá, né? Não dá, o Olavo era racista. Não, tudo isso, né? Todas aquelas questões, né? Todas as fake news, todas as teorias conspiratórias, tudo aquilo, né? Tudo aquilo que se sustenta numa base absolutamente subjetivista, que não tem respaldo de materialidade, tá ligado? Ele não comentou nada desse vídeo também. Mas vamos ver aí. Li mais. Então pronto. Quer chamar de olavismo? Tá ótimo. Mas naquele momento em consequências, né? Do mesmo jeito que essas pessoas pregam essas perspectivas, né, da liberdade, barará, barará, barará. Pô, quantas pessoas não foram vítimas das campanhas difamatórias da Ana Campagnolo, do Olavo, tá ligado? Campanhas difamatórias. É o jogo, tá ligado? Eu também, o Ian, o Jones. É o jogo, pô. O jogo. É a arena. É a arena da luta de classes. É isso, pô. Que eu me vi sem perder. Mano, é isso. Os caras promoviam perseguição a professor, velho. A ideologia do olavismo propagava perseguição a professor. Pregava isso, propagava esse tipo de ideia. Não tem como você olhar para uma situação dessa e falar, não, isso é de boa, né? Isso é liberdade de expressão. Não, pô.
Não dá. Não dá. É só uma seita. Uma seita. Tendo as parcerias comerciais que eu tinha e tendo diretores de escolas entrando em contato comigo, Tatiana, a gente recebeu essa carta aqui, você tá sabendo o que tá acontecendo? Entendeu? Amigos meus, então tem um pessoal de um canal no YouTube também que abriu uma editora e aí eles me mandavam os livros, né, os quadrinhos deles. O pessoal foi lá também dizer, não, a gente não quer mais que vocês mandem nada pra Tatiana, entendeu? Era esse tipo de Nesse coisa. nível, E é sempre importante também averiguar, né? Eles, né? Eles quem? Nome aos bois, né? Senão fica tudo ele, né? E nisso eu tive os booktubers, né, contra mim. Dizendo que se decepcionaram comigo. Eles não sabiam que eu era um demônio da direita. Ué? Tem. É aquilo que eu falei, gente. É aquilo que eu falei no vídeo do Cauê. Quando você joga com honestidade, você tá formando um público, uma audiência, tá formando uma comunidade. E qual o problema das pessoas se decepcionarem? Tipo, e daí? É isso, se você for honesto e disser o que você quiser, é isso que vai acontecer. Claro, você vai ter uma depuração, porque isso representa uma gama de valores que as pessoas acreditam ou não. Para elas é importante ou não. Não tem como agradar todo mundo. E a brisa nem é essa, né? Não é agradar todo mundo. Meu Deus. Então esse momento, assim, foi aquele momento em que cai a ficha, em que você fala, cara, ok, eu tô sozinha, não tem problema nenhum, meu canalzinho continua. Continuei, mantive a minha constância, vídeos toda quarta, todo domingo, vida que segue. E hoje em dia... Fora isso, né, que o olavismo, a ideologia olavista, basicamente aí chegava em muitos pontos ao extremo de fazer com que pessoas se vissem na legitimidade, a partir da constatação ideológica, até de cometer crime, de filmar professor, de bater nas pessoas, né, de ameaçar, de soltar fake news sobre vacina. É aquilo que eu te falei, eu tô naquele platô, mas nada aconteceu, eu não tive uma diminuição de renda, de nada. Continua a mesma coisa, tá, joia? Mas o momento foi... Eu acho triste isso, que isso aconteça, né? Das pessoas tanto pregarem a paz e entender as posições das pessoas, mas na hora H, não pode falar, não pode existir, acabem com ela e tal. Isso a gente vê toda hora acontecendo até hoje. Então. Né? Só que a ideia, Vilela, é que as pessoas que vão seguir a ideologia olavista são pessoas que, de alguma maneira, constituem um pensamento que é contrário à existência e aos modos de vida de outras pessoas, de outras comunidades, tá ligado? E ninguém de nós aqui prega paz. Quer paz, terá guerra. Essa é a síntese. Se quer paz, terá guerra. Porque não tem como a gente constituir uma ideia de harmonia, uma ideia de equilíbrio, uma ideia de estabilidade, se ela não é imposta, se ela não está alicerçada em determinados valores, em determinadas ideias, em determinadas práticas políticas que garantam a sua legitimidade. Não tem como. Não existe paz sem guerra. Por isso que, galera, o povo aí do ódio do bem, ódio do bem. Mano, não é ódio do bem, velho. É só ódio. Só ódio. Porque durante muito tempo a gente se legou à perspectiva, ao discurso, de estar nesse lugar do mais amor, por favor, né? De como se a diferença da esquerda e da direita fosse uma questão moral, fosse uma questão sobre afeto, sobre amor, né? Sobre um afeto que é, na verdade, idealizado. Tipo, onde isso levou a gente? No momento em que a crise política se instala e a classe trabalhadora quer mudanças paradigmáticas, mudanças no seu horizonte de desenvolvimento, o que a esquerda progressista maculelê tinha a oferecer? Conciliação, austeridade e amor. Amor. Todo mundo se abraça. Isso levou a gente pra onde? Pra que lugar? Onde que a gente tá agora? Tá ligado? Então não é paz não, pô. É ódio, porque a gente entende que essas pessoas que propagam esse tipo de ideias e que praticam esse tipo de ideias são pessoas que têm como objetivo principal impor e amplificar as dimensões da ideologia dominante na sociedade, baseadas no negacionismo, no racismo, no classismo, tudo isso. É uma questão de lado, é uma questão de entender qual é a perspectiva de política e de sociedade que você quer construir. E não de, vamos segurar a mão. Que se foda, velho. Foda-se, mano. Tá ligado? O que não é a mesma coisa em todos os casos. Porque uma coisa é a gente tratar desse tema com seu Zé, com Dona Maria. Que são pessoas que não têm acesso, muitas vezes, a outras fontes de informação, internet, a discursos que possam produzir um questionamento. Agora, um ideólogo dessa matéria, sem papo. Sem papo.
Porque da mesma maneira que o Olavo ficou falando, agora não falar mais porque morreu, ficou falando, né, contra os comunistas, contra a esquerda, lá, por que o nosso movimento seria diferente? Por que a gente teria vergonha de assumir que não só nós somos comunistas, mas que os comunistas são pautados a partir de valores que são inegociáveis. Inegociáveis. Que não tem meio termo. E acabou. Por que a gente vai seguir por esse caminho? Tá ligado? E é uma tendência, gente. Não é de escolha, né? Dos humores. É uma tendência do palco da luta de classes. O bagulho tá pegando. Piorando, 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 piorando. E aí? A gente vai pra onde? Vai fazer o quê? Tá ligado? Fazer o quê? As pessoas querem respostas. E se a gente não assume esse lugar da radicalidade, mas de uma radicalidade honesta, de uma radicalidade que não visa falar, não, a gente vai resolver todos os seus problemas a partir... Não, é estabelecida pelo diálogo, pela troca, pela escuta, com quem tem que ser feito, que são os membros da classe trabalhadora. Quando for necessário, possível, etc, etc, etc. Sabe? Mas a gente não se iguala a eles quando lidamos da mesma forma. A questão é que essa pretensa ideia de se igualar a eles está numa chave moral. Está numa chave de que a gente não pode se comportar como eles se comportam, porque de alguma maneira nós somos superiores a eles. Nós somos superiores moralmente a eles. E isso impede com que a gente observe quais são as melhores armas para a gente combater esse tipo de prática. Porque não importa se é melhor... Não, tipo isso, né? Eu votei... 2018, né? Eu não votei no Bolsonaro. Essa culpa eu não carrego. Eu avisei. Isso serve para quê? Carregar essa presunção moralista de ser melhor serve para quê? Como que isso... Porque a gente tem que lembrar, a gente não quer ser melhor que eles. Não é uma questão de ser melhor que a direita. Não é uma questão de ser melhor que os liberais. É uma questão de entender que o nosso projeto político que a gente defende representam interesses antagônicos aos deles. Antagônicos. Antagônicos. Irremediáveis. Então, enquanto a gente é refém dessa perspectiva de ser melhor do que eles, né? De fazer isso, blá, 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 a gente vai pra onde? Eu não votei no Bolsonaro, olha como eu sou foda, olha como todos os bolsonaristas são burros, olha como eu sou lindo, especial. E aí? É isso? A gente vai se gabar por ser melhor que eles? Não, né? Não. Não é uma questão de ser melhor. Não é uma questão sobre moralidade, né? É uma questão de entender que, são projetos políticos antagônicos. E da mesma maneira que a burguesia, que esses agentes ideólogos e tal, são intransigentes, a gente tem que ser também, porque a gente representa projetos diferentes. E se a gente cede em nome dessa moralidade, o que a gente tem? Crise, conciliação e recuo. Uma derrota política. É isso que acontece. No final, a gente vai se fuder mais ainda. A gente desmobiliza. E é aquilo que a gente falou lá no outro corte. Por que as pessoas engajam? Porque as pessoas se sentem parte de um negócio, de uma comunidade. Porque isso significa a criação de um vínculo baseado nessa conexão, nessa honestidade de se dizer o que pensa. E não de ficar, mas não, veja bem, não é o lugar da hesitação. Sabe? Não é o lugar de, não, eu não posso falar isso porque vai ofender. Não posso falar isso porque o que a pessoa vai dizer? E desde que a gente seja educado, e seja cordial, que a gente seja duro, que a gente seja firme nas nossas convicções, nas nossas ideias, porque isso atrai mais gente. Porque as pessoas na dúvida, é igual a Tatiana Feltrin falou, na dúvida, quando ela estava em cima do muro, quem puxou ela? A galera que tinha convicção do que estava seguindo. Os grupos que tinham noção do que estava sendo preparado enquanto projeto político naquele momento. As pessoas que estavam endurecidas. Exatamente. Boa frase. As pessoas merecem respeito. As ideias não necessariamente. Por que ela se envolveu com a direita? Porque a direita falou, é isso mesmo. Vamos aqui, vamos colar, vem com a gente, né? Reforçar essa perspectiva. E não, não vou dizer isso, porque vai soar muito radical, vai soar muito não sei o que lá. E aí nessa, a gente perdeu. Com medo de ofender alguém, de machucar, de ai meu Deus. Perdemos. Se fudemos pra caralho. Essa é a real. Se fudeu. Tá ligado? Então, enquanto a gente não assumir a ideia e o lugar de entender que a intransigência é uma arma do proletariado, a intransigência, gente, você ser intransigente com uma ideia baseada no debate político, né? Não uma ideia do além, né? Não uma ideia que é a verdade anunciada, não é isso. É você ser intransigente com a ideia que condiz
com um processo de formação política que atenda a um projeto político, que pode atender a classe dominante ou pode atender a classe trabalhadora. Mas é um negócio, né, gente? Para pra refletir, para pra pensar. Por que tanta gente começou a acompanhar esses canais de esquerda radical recentemente? Por quê? Porque são ideias que são defendidas com intransigência. E isso cria identificação, isso cria proximidade. Porque vamos ser sinceros, vamos ser honestos. Ninguém respeita alguém que é meio assim, tá ligado? Ninguém respeita a autoridade de alguém que não confia no próprio taco, que não confia no que está dizendo, que não defende com unhas e dentes o que está dizendo. Porque a partir do momento que a pessoa vai lá, diz um negócio, mas na hora de defender, ela é cheio de mãozinha, cheio de veja bem, veja bem, veja bem, você fala, porra, essa pessoa eu não vou seguir. Nem ela tem convicção, por que eu vou ter? Por que eu vou ter? É hora, mais do que nunca, da gente estar convicto de qual que é o nosso projeto, do que a gente quer e de como a gente vai construir isso. Se fazer pergunta, ir pro debate, pra trocação, metafórica, tá ligado? É isso. Se a gente não se posiciona, alguém vai se posicionar pela gente. Poucas coisas são mais poderosas do que convicção. E tomar muito cuidado para essa convicção não se tornar soberba. São coisas distintas, né? São coisas distintas. A conjuntura, a correlação de forças, exige que a gente faça sempre avaliações e leituras diferentes. Então não adianta eu ser convicto, apaixonado e ser um babaca com quem tá começando. Não adianta. Não funciona. A história mostrou isso pra gente, que isso não funciona. Ah, é isso. Fala, manda aí no chat. Aqui, ó. Hay que endurecer, pero sin perder la ternura jamás. Essa é a fita. É a firmeza, a honestidade e o carinho. E a política, que é mais importante. Não, mas hoje em dia, eu acho que quem passou pelos cancelamentos do início tiveram um baque. Claro, hoje em dia já virou chacota. Né? Não tinha referência, né? Você achava que ia ser realmente o final do mundo, né? Porque a gente não sabia o que ia acontecer. Era um comecinho, mas hoje Um amigo meu teve um cancelamento pesado que ele fala assim, eu não saía na rua que eu achava que o pessoal ia me bater. E aí, de repente eu vi que... Ah, mas isso aí também... A pessoa entra, né, num negócio assim de ai, meu Deus, eu sou socorro. Não acontece porra nenhuma, mano. O Twitter é um mundo à parte. É só no Twitter o negócio. Exatamente. Já tá todo mundo te odiando e não sei o que. Ele falou isso. Exatamente. A gente passa por isso. Quantas pessoas Então tá preocupada por quê? podem ter tirado Desculpa, vou parar de gritar. a vida ou ter entrado em uma depressão ou qualquer coisa muito pior por causa disso, por causa desse ódio do bem aí, né? Pois é. A segunda pergunta tem a ver com isso. A gente vai morrer um dia, viu, Tati? Não sei se te avisaram, mas é o que eu ouvi falar aí. Mas fica tranquila que vai demorar. Não, você vai fazer muita resenha ainda, vai demorar muito tempo, eu sei disso. Vai demorar muito tempo pra gente ir embora. Okay. Mas esse vídeo vai ficar pra sempre aqui. O pessoal que voltar daqui 500 anos no futuro... Não vai ter 500 anos, gente. Daqui a 60 anos o colapso climático vem e a gente vai virar panqueca. E quiser saber quais seriam os... Por isso que o nosso projeto é cada vez mais urgente. As últimas palavras... Você fala para o pessoal do futuro aí. Vamos lá, últimas palavras. Olha, eu fiz o que deu para fazer. Era tanto livro, né? Agora eu tenho eternidade para ler muito livro agora. Fiz o que eu pude. Não era muito, mas era o que tinha para hoje. Então. Mas a senhora acredita também, né? O quê? Que vai ter outra coisa depois daqui. Vou te falar uma coisa meio besta, vai ter muita gente me corrigindo, mas o que eu acredito também tá na Bíblia, que é aquela coisa do pó viemos, ao pó retornaremos. Sei. Acabou. Acabou? Que triste. Tu vira pó e aí... Tomara que seja errada. Não, tomara que eu também acho. Tomara que você esteja errado. Se eu chegar lá do outro lado, então eu falo, desculpa, gente, me enganei. E tô feliz que eu me enganei. Exatamente. Mas é isso, é tanto livro, né? A gente tenta fazer o melhor, puxar as pessoas realmente para, né, para menos entretenimento que não vai te gerar nada, mas bota um livrinho aí no meio das coisas que você faz. Tanta coisa vazia, né, que a gente consome, que tudo bem, um dia você quer. E o livro por si só é um conteúdo complexo e completo? É simplesmente ocupar a cabeça com nada. Sim. Mas de vez em quando é legal você fazer alguma coisa que te penque. Nossa senhora, hein? Socorro, mano.